No dia 31 de outubro, recordamos a Reforma Protestante, acontecimento que tinha como objetivo reformar a Igreja cristã a partir de um movimento de retorno aos princípios evangélicos da Igreja primitiva. A Reforma Protestante surgiu a partir de um sincero desejo de renovação de uma instituição eclesiástica que encontrava-se cega pela riqueza, poder e prestígio. A Reforma Protestante deu início com Martinho Lutero, foi o verdadeiro expoente da Reforma Protestante, que teve basicamente uma motivação da venda de indulgências, né? Naquela época era vendida a salvação, né, em troca, né, de bens, propriedades, né? E isso era legitimado pelo próprio Papa. Na construção da Basílica de Roma, isso aconteceu, essa venda de indulgências. Além da venda de indulgências, né, a venda da salvação em troca de propriedades, né, de dinheiro, existiam também fatores políticos relacionados à Reforma Protestante. Fatores esses ligados justamente a reis, nobres, que estavam diretamente vinculados à Igreja e tinham que ser legitimados pela Igreja para poder, por exemplo, serem coroados. E viram a oportunidade com Martinho Lutero de se separar, de romper esse acordo tácito com a Igreja, e a partir daí esses nobres, esses reis, né, não deveriam mais ter a obrigação de se sujeitar à Igreja. Martinho Lutero foi um monge que se tornou também sacerdote católico do século XVI. A angústia dele sobre sua própria vida e sobre como ter paz com Deus acabou o levando a estudar mais a fundo as Escrituras Sagradas, às quais pouca gente tinha acesso na sua época. A descoberta de Lutero da salvação unicamente pela fé em Cristo fez toda a diferença não só para a sua vida, mas também para a vida de muitos cristãos e para a história da Igreja cristã na Terra. A descoberta de Lutero, a partir da leitura da carta de Paulo aos Romanos, era de que Deus, mesmo sendo justo, também é amoroso, e que por ter pago todos os nossos pecados na cruz através de seu Filho Jesus Cristo, Ele nos declara inocentes, justificados, santos e puros diante dele. Não somos salvos por méritos ou por obras que possamos fazer, mas unicamente pela fé em Jesus Cristo. A Reforma Protestante, ela foi importante para nós porque trouxe o resgate da palavra de Deus que estava sendo colocada em segundo plano. O magistério da Igreja, a tradição da Igreja, aquilo que os teólogos decidiram e os papas acataram durante os séculos, era considerada a verdade suprema acima das Escrituras. E com a Reforma nós podemos ler as Escrituras e definir o que é verdade ou não através das Escrituras. Não precisamos terceirizar que outras pessoas decidam o que é verdade ou não, mas a própria Escritura nos ensina aquilo que é verdade. Os três pilares que fundamentam a reforma feita por Martinho Lutero são sola gratia, sola fide e sola scriptura. Sola gratia porque somente pela graça de Deus é possível ser salvo. A salvação é iniciativa gratuita do próprio Deus realizada por meio de Cristo, como está expresso na passagem de Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Sola fide, porque somente pela fé em Jesus Cristo somos reconciliados com Deus. Jesus Cristo é o fundamento da nossa fé. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: o justo viverá por fé. Ou seja, Deus nos torna justos não pelas nossas ações, mas pela ação de Cristo em nosso favor, que nos é atribuída pela fé. E por fim, sola scriptura, porque somente a Escritura, a Bíblia Sagrada, pode nos levar ao caminho da salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Nenhuma lei ou tradição humana, nem mesmo a Igreja está acima das Sagradas Escrituras.
A Escritura é central para a fé cristã. É dela que o cristão deve se alimentar e é nela que deve basear as suas ações. As teses teológicas defendidas por Lutero geraram inquietações entre as autoridades religiosas, de modo que o mesmo não só foi perseguido, mas convocado a se retratar e a renunciar os seus escritos. Diante dos que queriam silenciar sua voz profética, Lutero não se intimidou, mas reafirmou suas convicções. Disse Lutero: a menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, visto que não creio no Papa nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Ainda hoje, a Igreja precisa ser reformada, constantemente. Reformada no sentido não de derrubar o que estava posto ou o que já foi construído, mas reformada no sentido de restaurar o que no início já eram os seus pilares. A Igreja precisa sempre voltar de novo à Escritura Sagrada. Nós, cristãos, precisamos constantemente rever a nossa vida à luz das Escrituras, para de fato permanecermos no único caminho que é Cristo, para de fato valorizarmos tudo aquilo que nas nossas tradições, na nossa maneira de ser e de nos portar, conduz a Cristo. É nesse sentido que sim, a Igreja precisa constantemente ser reformada, voltar ao seu estado original, voltar-se para os propósitos para os quais Jesus Cristo nos chamou e nos enviou ao mundo. Lutero não criou uma nova teologia. Ele apenas voltou para a essência da verdadeira teologia bíblica, recuperando o ensinamento dos apóstolos e a fé dos primeiros cristãos que tinham sua centralidade no Evangelho de Jesus Cristo. Assim também hoje a Igreja precisa constantemente voltar às Sagradas Escrituras, tomando o Evangelho de Cristo como a fonte e o fundamento da sua teologia. Essa é uma reflexão que a Igreja continuamente precisa fazer. Celebrar o Dia da Reforma Protestante significa recordar que é preciso reafirmar nosso compromisso com a palavra do Senhor, pois será sempre perigoso e inseguro pensar, sentir e agir sem a convicção de que nossa consciência está cativa à palavra de Deus. Celebrar o Dia da Reforma Protestante é um convite para sempre nos voltarmos para Cristo, nosso primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candelabro, caso não te arrependas. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5.